Senhores e senhoras, boa tarde a todos. Gostaria, antes de dar início à sessão, registrar a presença daqui do nosso colega de imprensa, Assir Nascimento, conhecido na região metropolitana como Marronzinho. Muito obrigado, Marronzinho, pela sua presença, que faz a cobertura na região. Havendo número legal, sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a presente sessão, convidando para adentrar no plenário o senhor Cláudio Henrique Chaves de Oliveira, secretário municipal do Desenvolvimento Agrário, com a finalidade de tecer algumas informações acerca do projeto de lei que encontra-se nesta casa, de número 033/14, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar imóveis para os beneficiários do Programa de Habitação Rural, o PNHR, pescador, e da outras providências. Convidando o nobre vereador Luciano Pereira Barbosa para acompanhar o nosso secretário a adentrar aqui nesse recinto. Autorizo a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. A ata da 1072ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pacatuba, do 4º período da legislatura 2013-2016, aos 28 dias do mês de agosto do ano de 2014, às 15 horas, no edifício da sede da Câmara Municipal de Pacatuba, Estado do Ceará, realizou mais uma sessão ordinária sob a presidência do senhor vereador Francisco Adileno Matos e secretariada pelo senhor vereador Francisco Iranildo Sá de Castro. Além da presidência, secretário compareceram Antônio Fábio da Silva Araújo, Enio Medeiros do Carmo, Francisco Antônio Martins da Silva, Francisco Cláudio Costa Borges, Francisco Cléber Ferreira, Francisco Edson Silva Almeida, João Lucivaldo Cardoso do Carmo, Luciano Pereira Barbosa, Luiz Matias de Lima, Maria Selma Cardoso da Silva, Pedro Corrêa da Silva, Roberto Basílio Diniz e Vicente Paulo de Lima. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. A seguir, o senhor presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior, que, depois de lida e discutida, foi colocada em votação e aprovada. Logo a seguir, autorizou a leitura do pequeno expediente. Requerimento do excelentíssimo senhor vereador Francisco Cléber Ferreira, número 164. Requer ao Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Meio Ambiente, viabilizar a colocação de um quebra-molas na rua Antônio Araújo Vieira, próximo ao número 45, na localidade do bairro Alto São João, Pacatuba, Ceará. Concluída a leitura do pequeno expediente, não havendo nenhum vereador inscrito na pauta de oradores e nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia, nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, do que para constar o primeiro secretário lavou a presente ata, que depois de lida, discutida e julgada conforme, vai assinada pela mesa diretora demais edis presentes. Coloco a ata lida em discussão. Não tendo nenhum vereador inscrito para discutir, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada. Autorizo a leitura destinada ao pequeno expediente. Prefeitura Municipal de Pacatuba, concurso público, edital número 001/2014. Concurso público para provimento de vagas no quadro efetivo de formação de cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Pacatuba. Inscrições 2 de setembro a 30 de setembro e data da prova 2 de novembro de 2014. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação dos recursos financeiros do Fundo Nacional da Saúde, conforme valores abaixo específicos. Ofício número 20.971, de 6 de agosto de 2014, com data de recebimento em 1º de setembro de 2014, do Tribunal de Contas do Município. De ordem do presidente do Tribunal de Contas do Município, comunica-se a Vossa Excelência que em 8/1 de 2013, esta Corte de Contas julgou em definitivo, nos termos do Acórdão 64, em anexo, o processo de prestação de contas de gestão do Fundo Municipal da Assistência Social de Pacatuba, pertinente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da senhora Dejanira Maria Pereira Vieira. Ofício número 22766, de 19 de agosto de 2014, com data de recebimento em 1º de setembro de 2014. Senhor Presidente, de ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, comunica-se a Vossa Excelência
que em 13 de 3 de 2013, esta Corte de Contas julgou em definitivo, nos termos do acordo 1562, em anexo, o processo de prestação de contas de gestão do Fundo Municipal da Assistência Social de Pacatuba, pertinente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Dejanira Maria Pereira Vieira. Requerimento, excelentíssimo senhor vereador Antônio Fábio da Silva Araújo. Número 165. Requer o envio de voto de congratulações ao senhor Francisco Valderson Nascimento de Oliveira, pela passagem de seu aniversário, ocorrido no dia 24 de agosto do ano em curso. Antônio Fábio da Silva Araújo, vereador requerente. Requerimento do excelentíssimo senhor vereador Francisco Adileno Mas, número 166. Requer o envio de voto de congratulações ao senhor José Rodrigues Chagas Júnior, Louro, assessor de técnica legislativa, pela passagem de seu aniversário, ocorrido no dia 1º de setembro do ano em curso. O pleito está dispensado de justificativa por tratar-se de matéria pessoal. Passa da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 2 de setembro de 2014, Francisco Adileno Mas, vereador requerente. Concluída a leitura do expediente, senhor presidente. A presidência da Câmara toma ciência da leitura do pequeno expediente e passa ao grande expediente. Não tendo nenhum vereador inscrito para utilizar... Tem? Alguém? Não tendo nenhum vereador inscrito para usar a palavra, passemos então para as considerações do nosso secretário. E, aliás, aproveito até a oportunidade para convidar o Antônio Carlos, secretário da Pesca, Antônio Marcos, né? Antônio Marcos, para adentrar no plenário também. Antônio Marcos, secretário da Pesca. E ouviremos então Cláudio Henrique Chaves de Oliveira, secretário de Desenvolvimento Agrário do município de Pacatuba, que vai tecer informações acerca do projeto 033/14, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar imóveis para os beneficiários do Programa de Habitação Rural do PNHR Pescador e da outras providências. Com a palavra, o nosso secretário. Pode ocupar a tribuna de honra desta casa, se preferir. Entra aqui, Antônio Marcos. Tudo bom, seja bem-vindo. Alô? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar todos os senhores excelentíssimos vereadores, na pessoa do presidente desta casa, Adileno Matos, e dizer da satisfação de retornar aqui a esta casa, aí hoje como a função de secretário, aqui ao plenário João Ferreira Pinto, e que sempre fui muito bem recebido nessa casa, por todos vocês. Bom, o projeto de lei que aí está para ser votado é a respeito do PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural. Esse programa é uma dissidência do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que contemplou a parte urbana e a parte rural de todos os municípios que foram contemplados, né? Porque existe também o PNHR urbano, como foi aquele caso das casas ali do São Luís. E esse nosso é especificamente para quem trabalha no setor primário, na zona rural, né? Esse mais específico ainda, porque vem do Ministério da Pesca e Agricultura e é destinado basicamente para pescadores, né? Esses dois terrenos são um no Parque Liliane e o outro que fica aqui na Avenida da Mongobeira. O do Parque Liliane comportará 35 famílias e o da Avenida da Mongobeira vai comportar 22, né? Aí vocês entendam que aí está uma área coberta de 48 metros quadrados de construção civil, né, que é exatamente a residência, e um lote de 250 metros quadrados, que basicamente pode ser 10 por 25. Esse 250 metros quadrados já está contemplado a parte de infraestrutura de uso comum. O que quer dizer isso? Porque a gente não interessa, viu, irmã Adilson? A gente não interessa em formar favelas aqui no município de Pacatuba, e sim áreas residenciais e bem distribuídas. Então, pensando nisso, que já tem essa área extra,
para ser expandido com o posto de saúde, com a quadra coberta, com uma praça, com a área verde, qualquer coisa que a prefeitura queira destinar para favorecer os futuros moradores e beneficiários desse empreendimento. Uma outra coisa importante que eu queria tocar aqui, para depois ficar à disposição dos senhores, era em relação ao perfil, né, que o perfil de cada beneficiário basicamente, ele tem que ser agricultor familiar, né, da base familiar. O que é isso? É o agricultor que possui um documento chamado DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Esse documento é a chave de ingresso dele aos programas de políticas públicas da agricultura familiar, né? E essa DAP é emitida pelos sindicatos ou pelas colônias, pelas EMATER e pelas secretarias de agricultura, conveniadas no sistema. Uma outra exigência do perfil é que seja cadastrado no NIS, né? Ele tem que ter, o beneficiário tem que ter cadastro no NIS. Se for também uma família, filho de agricultor e que seja coabitado, também pode participar do programa, se tiver coabitação. E no mais as comunidades tradicionais, quilombola, ribeirinho, indígena, né, que a gente tem, como no caso aqui da Reserva Indígena Pitaguari, que a gente tem. E para concluir, queria dizer aos senhores que a forma de pagamento, né, assim, uma forma bem simbólica, não sei nem se a gente pode chamar isso de pagamento, mas vamos dizer assim, a forma de retribuição, a contrapartida do usuário, do beneficiário, ele vai pagar uma parcela de 1% ao ano, durante 4 anos, do valor do bem. Ou seja, o bem hoje está orçado em R$28 mil. Então, ele pagará 4 parcelas anuais, não são mensais, são anuais, no valor de R$28. Né? Então, assim, ele tem anual, durante 4 anos. Perdão, 280. R$280, 1% de 28 mil, perdão, corrigindo, obrigado, Marcos. Não é R$28, não é 0,1%, é 1%, R$280. E se você dividir isso por 12, vai dar aí uma bagatela de valor, né? Que não existe aluguel desse valor. Então, assim, uma grande diferença desse sistema rural, que é do setor primário, para o urbano, é exatamente o valor, né? Que o valor e a forma de pagamento, que é uma vez ao ano. E no mais aqui, queria, para não me alongar muito, né? Que eu sei que o tempo dos senhores é precioso, e queria ficar aqui à disposição para cada um de vocês para responder qualquer questionamento. Muito obrigado pela atenção. A casa agradece aqui a sua vinda, Cláudio, e do Antônio Marcos, que é secretário da Pesca. Vim a esta casa para fazer um esclarecimento sobre os benefícios que esse programa nacional traz para a comunidade rural de Pacatuba. Dizer que é muito feliz essas iniciativas que vêm desde a questão, atendendo através da presidenta Dilma, esse programa nacional que atende os municípios no programa Minha Casa Minha Vida. O município de Pacatuba, Cláudio e Antônio Marcos, já foi beneficiada com 396 moradias populares. E que o valor que uma família dessa hoje paga em uma das casas que foi construída no São Luís, ela chega a, em média, R$35, de R$25 a R$35. É o valor hoje, em média, que uma família, que através do programa Minha Casa Minha Vida, hoje paga hoje no município. Pessoas que vieram do aluguel, pessoas que coabitavam, porque quando você tem um filho que casa, às vezes você tem um terreno do lado da sua casa, então você cede aquele terreno do lado da sua casa para o filho construir a sua moradia. Nós chamamos isso de coabitação. Então, muitas famílias hoje, que viviam de forma coabitada, famílias que pagavam R$300, R$400 de aluguel, passaram, a partir do programa Minha Casa Minha Vida, a fazer uma pequena contribuição de em torno de R$35. Aí, não satisfeita ainda com o maior programa de habitação
construído no Brasil, que atende às cidades, como é o caso de Pacatuba, nós temos hoje o Programa Nacional que atende as famílias da área rural, que atende duas áreas, o loteamento da Mungubeira e o loteamento da Nova Pacatuba. E a Câmara Municipal tem uma nobre missão, que é oferecer as condições necessárias para que se construa nesse terreno as habitações que vão beneficiar a zona rural. Essa é uma zona, uma área, entendeu, onde será beneficiado as pessoas da área rural que tem um pagamento mínimo, R$ 280 se paga por ano. Portanto, quando o Cláudio, nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, citou a questão da parcela mínima de contribuição para que o inquilino daquela habitação pudesse pagar, realmente é um valor irrisório. Nós temos muito, mas muito mesmo, que agradecer aos programas nacionais de habitação. Nós vivíamos aqui, Cláudio, e nobres vereadores, Antônio Marcos, vivíamos na expectativa que tivesse um programa nacional dessa envergadura, porque o déficit habitacional no município de Pacatuba é muito grande. Nós não temos a dimensão, nem os cálculos nós temos de fazer um levantamento dessa densidade demográfica, de quantas pessoas moram de aluguel e quantas pessoas vivem de forma coabitada. Isso se justifica também, Cláudio, Antônio Marcos e nobres vereadores, pelo aumento do número de habitantes na cidade de Pacatuba, que partiu de 72 mil habitantes, que nós vamos chegar a quase 80 mil habitantes no município de Pacatuba. Só para você ter uma ideia da grande quantidade de pessoas que estão vindo morar em Pacatuba pelos empreendimentos habitacionais, pelo investimento nessa área que está sendo feito, as empresas acreditando no município de Pacatuba. Portanto, está de parabéns a nossa presidenta Dilma, está de parabéns o governo do Estado, Cid Ferreira Gomes, e está de parabéns nosso prefeito Alexandre Alencar Furtado. Portanto, Cláudio, eu faculto aqui a palavra aos vereadores que queiram fazer alguma pergunta, que queiram participar desse debate. O debate está aberto. Vereador Pedro Corrêa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas aqui, vereadores. Nosso secretário Cláudio. A assistência, está presente aqui a Zenilda, minha filha, estava agora há pouco aí. Quero dar um abraço aqui por estar participando da nossa sessão. E queria parabenizar o Cláudio pelo grande trabalho. Eu acompanhei o trabalho dele, o empenho, a sua equipe também. E eu acho assim, o município de Pacatuba poderia ganhar muito mais com essas casas, se não tivesse as invasões nas áreas verdes do município. Ali no loteamento da Nova Pavuna, nós temos 4 quadras grandes, né? Hoje tem um campo de futebol e tem umas casas, e a outra tem a igreja, né? E porque essas casas, ela pode ser construída nas áreas verdes. Interessante, né, Cláudio? Áreas públicas. Não tem recurso para indenizar terrenos. Então, a preocupação do Cláudio foi procurar no município todo essas áreas desocupadas, né? E nós tivemos um maior empenho de conseguir, com toda dificuldade, um espaço ali na loteamento da Liliane, onde tinha pessoas que fizeram moradias na área verde, numa parte lá. Mas, por sorte da gente, tem pessoas que só plantaram, tinham roçados. Umas 5 pessoas plantaram roçado, e eles, com habilidade aí, fizeram um trabalho muito bom lá, e convenceram essas pessoas devolver essas terras. E foi uma conversa boa, e eu quero parabenizar o Cláudio por essa preocupação, e teve a nossa ajuda também. E aí nós temos também lá uma área ainda, que está em discussão, que é na questão, depois da igreja, tem uma senhora morando lá na lavanderia pública,
essa terra lá é um pedaço de terra que dá uns 66 por 70, mais ou menos, né, Cláudio? E ela está sozinha morando numa lavanderia pública, e a gente tem o maior cuidado e zelo com essa pessoa que está lá, para que ela não tenha um prejuízo, né, porque já mora lá, talvez botada por alguém, e aí ninguém sabe como foi isso. E perdemos também, na eleição passada, que nessa mesma terra foi doado, à frente do terreno, essa esquina, foi doado por pessoas que eram candidato lá, e hoje tem moradia de pessoas que são candidatos no futuro, pessoas que são candidatos, que fizeram casa lá, pessoas que não precisam, alguém pegou o terreno, vendeu, e tem pessoas lá que têm economicamente bem, e fizeram casa lá, casas boas, e é uma pena para nós, é uma perda também muito grande para aquelas pessoas que moram ali na Pavuna, em Casa de Itaipe, sabem muito bem que foi feito um levantamento, e tem muitas pessoas com casa caindo, Casa de Itaipe, uma situação difícil. E foi essas pessoas que foram aproveitadas, né, Cláudio? Talvez a Pavuna, ela talvez consiga ali, no máximo, 38 a 40 casas, não é isso? Com as poucas terras que a gente conseguiu por lá. E eu acho que esse está bem avançado, né, essa parte, e vai dar prosseguimento. Eu acho que para o ano também continua, né, isso aí, importante que vai ser aprovado o projeto hoje, né, isso vai dar a entrada aqui. E eu peço aos colegas aí que ajudem aí nessa questão, vamos votar, porque é uma coisa séria, uma coisa boa. Tem pessoas que estão cadastradas, são pessoas realmente com grande necessidade, são pessoas que moram em local muito difícil, casas de taipo, casa ruim mesmo, que eles são pescadores, são agricultores, porque não tem outra profissão, né? Não tem outra fonte de renda. Então, está sendo aproveitado muito bem essas pessoas que ali estão. Apesar de a Minha Casa Minha Vida, presidente, foi também um avanço muito grande, porque a Pavuna, ela conseguiu colocar aqui no São Luís, né, com a ajuda de todos nós, ninguém pode dar casa para ninguém, mas na hora de um documento, a gente corria atrás, uma foto, uma coisa, e a gente conseguiu 40 pessoas da Pavuna morando aqui no São Luís. E tem uma inscrição no CRAS da Pavuna, das 544 casas lá do Gereissati, que está em andamento. Tenho certeza que essas casas também vão ser construídas ali, bem perto do chão de vocês ali. E é importante que as pessoas compareçam para se inscrever. As inscrições estão sendo no CRAS da Pavuna. Isso é preciso divulgar mais, que eu acho que não está indo muita gente, não. Até por algumas pessoas não sabem, mas a gente sempre, a pessoa pergunta e diz, e ali é central, é melhor, eu acho que é melhor que no São Luís. Então, eu quero parabenizar vocês aí pelo trabalho e ter o nosso apoio aqui, viu, Cláudio? Muito obrigado. Só para ainda lembrar que nós temos nesta casa ainda um projeto de isenção do ITBI. Essa isenção se dá total para as pessoas que ganham igual ou inferior a 3 salários mínimos. Isso é como forma da prefeitura também contribuir através do incentivo fiscal aos empreendimentos habitacionais de interesse social, incluído nos programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal. Esse incentivo é dado até o dia 31 de dezembro de 2015. Portanto, para adquirir esse tipo de benefício, as pessoas têm que realmente buscar, entendeu? E procurar o órgão, a secretaria do município, para poder, entendeu? Entrar com pedido, entendeu? De isenção. Então, sim, exatamente. Na Secretaria de Finanças. E redução de 50% do ITBI, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis e Intervivos, para as famílias que ganham de 3 até 6 salários mínimos. Portanto, existem 2 tipos no projeto de incentivo fiscal. Repetindo, para quem ganha igual a 3 salários mínimos, é isenção total. Mas quem ganha acima de 3 salários mínimos a 6 salários mínimos, a redução é de 50% do pagamento do imposto sobre transferência de bens imóveis intervivos, que é o imposto cobrado pela prefeitura. Portanto, a prefeitura está dando essa isenção e abatimento, o valor da metade do valor do imposto, para as famílias que hoje
que vão habitar o município de Pacatu, ou habitam, ou que vão adquirir uma propriedade como essa, um imóvel como esse, no município de Pacatu. Portanto, está de parabéns, mais uma vez, o prefeito municipal. Além de fazer a doação para a construção dessas casas populares, ainda tem a questão da isenção fiscal, como incentivo aos empreendedores que vão construir esses empreendimentos de interesse social no município de Pacatuba. A palavra continua facultada ainda aos novos vereadores. Vereador Francisco Cláudio Costa Borges. Boa tarde a todos. De forma especial, né, aos colegas vereadores, né, em nome do nosso presidente, vereador Heleno Matos, né, ao público presente, também ao público, né, que nos acompanha, né, ou acompanha os trabalhos da casa e né, nos meios na mídia e nas redes sociais. Eu acho também interessante, né, a ideia, a iniciativa, né, que está sendo explanada aí. E gostaria de perguntar aqui ao Cláudio, secretário de Agricultura, qual a quantidade, Cláudio, de famílias, né, de famílias que hoje seriam atingidas, né, por esse plano, né, que estivesse dentro desse perfil do DAP, e qual o potencial da área, né, que está sendo destinada, né, se a área que o município tem atenderia a demanda, né, a demanda de famílias, e se essas famílias que estão sendo agraciadas aí, né, com essa doação, são famílias realmente que necessitem e que, assim, pelo menos sejam próximas, né, das áreas de agricultura do município. Gostaria de ouvir de Vossa Senhoria alguns esclarecimentos. Queria parabenizar pela pergunta, vereador, pelo interesse da matéria. O programa, ele é formado, porque eu só falei em relação ao foco do que está em pauta para as Vossas Excelências votarem. Mas o programa, ele é bem mais amplo. Então, como é que ele funciona? Foi formado aqui no município um comitê municipal do PNHE Pescador. Então, esse comitê, ele contempla pessoas, representantes da construtora, que vai fazer as casas, contempla representantes da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, contempla representantes dos beneficiários, contempla representantes do CRAS, que é quem está fazendo a seleção, e contempla representantes aqui da Secretaria de Infraestrutura, que é um engenheiro nomeado pelo secretário Dr. Nilo Sérgio, e que vai acompanhar a obra. Em outras palavras, o dinheiro só vai ser liberado para a empreiteira de acordo com o cronograma de execução da obra. Né? Então, essa foi a primeira preocupação da gente, porque diferente dos outros municípios, a própria construtora que fazia era quem dava o aval para a liberação. Né? Então, assim, a gente, preocupado com isso, com como o dinheiro ia ser empregado, a gente resolveu criar esse comitê aqui para fiscalizar e acompanhar a execução da obra. E o senhor perguntou quanto aos beneficiários, quantos seriam. Né? Até agora já estão pré-cadastrados, a gente pode assim chamar, porque eles não são beneficiados ainda, 106 famílias. Dessas 106 famílias, 57 já receberão, né, dessas duas áreas institucionais, que é essa do Parque Liliane, com 35 famílias, e a do Alto da Mangubeira, da Avenida da Mangubeira, com 22. Né? Cada uma dessas famílias, elas foram devidamente selecionadas por um corpo de profissionais do CRAS, que envolveu técnicos em assistências sociais, envolveu os nossos técnicos na área de pesca e aquicultura,
que estava à frente aí da equipe o Marcos, que é o diretor de Pesca e Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e eles passaram por um certame. Como foi esse certame? Eles eram chamados para uma entrevista. Não, perdão. Primeiro, eles eram chamados para comprovação de documentos, né, onde deles o principal documento era a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, e aí exigia também CPF, identidade, comprovante de residência, essas coisas mais formais. Mas o documento foco é exatamente a DAP, que é a Carteira de Identidade do Agricultor Familiar. Então, toda essa documentação foi devidamente escaneada, foi devidamente xerocada e mandada os arquivos, tanto físicos como os arquivos informatizados, para a Superintendência da Pesca e daí para o Ministério da Pesca em Brasília, né? Então, depois dessa fase, eles passavam por uma entrevista com as assistentes sociais. E ainda assim, a gente ainda pediu para ser visitado casa a casa para saber se as pessoas realmente havia veracidade das informações. Então, eles passaram por todo esse certame e os que serão contemplados e os que foram selecionados, os futuros beneficiários, atenderam a todos esses pré-requisitos. Cláudio, ali na área do Vila Rica, teve família contemplada? Do Vila Rica? Não, do PNH Repescador, não. E o agricultor? De agricultor aí já é um outro programa, que é o PNHR, que é o Programa Nacional de Habitação Rural. Esse tem umas diferenças em relação ao PNH Pescador, porque, diferente do PNH Pescador, a casa é construída uma casa com toda a infraestrutura vizinha a uma casa de taipa, e depois que é terminada a casa, que o beneficiário entra dentro para habitar, é derrubada a antiga casa de taipa. Então, esse programa, ele foi ao longo de todo o município. E se tiver algum agricultor que esteja dentro do perfil, aí o perfil, vereador, muda um pouco, né? Ele tem que ser, continua os mesmos, tem que ter a DAP, né? E só que dessa vez ele tem que morar numa casa de taipa, né? Em condições precárias. E tem que ter o NIS, tem que ter a série de documentação que a gente falou. Então, ao longo do município, que foram cadastrados, salvo engano, 96 famílias, e esse já é um outro programa diferente do pescador. Pode acontecer que tenha alguém ainda coabitado que seja contemplado no Vila Rica. Pode acontecer, eu não tenho assim um número de cabeça, porque eu trouxe só em relação ao PNH Pescador, que era a pauta que ia ser votada hoje. Mas pode sim, se tiver dentro do perfil, essa pessoa que mora na Vila Rica pode ser contemplada sim. Pode. Presidente, agradeço aí a oportunidade, né, de interagir com o assunto. A palavra ainda continua facultada aos novos vereadores. Marco, queria dar uma palavrinha? Fique à vontade. Acho que o assunto já foi contemplado, já foi bem esclarecido. Portanto, passemos então à ordem do dia, convidando o nobre vereador Francisco Cláudio Costa Barro para ocupar, como segundo secretário, aqui a mesa dos trabalhos. Eu queria, antes de passar a ordem do dia, agradecer aqui de forma muito carinhosa ao Cláudio e ao Antônio Marcos, eles que tenho certeza que sem a iniciativa deles, que partiu naturalmente deles, para que esse programa existisse em Pacatuba, sem tirar o brilho, entendeu, do prefeito municipal, mas eu acho que nós temos muito que agradecer a você, Cláudio, pela sua iniciativa, por ter feito com que o município de Pacatuba, e principalmente essas famílias de Pacatuba, são muito gratas a você e ao prefeito municipal por implantar essa comitiva, essa comissão, né, que originou, então, nesse grande projeto habitacional para o município de Pacatuba. Parabéns você e toda a sua equipe. Parabéns ao prefeito municipal também. Agora sim, passemos à ordem do dia.
Pois não. Eu queria só aqui agradecer a outros setores, outros colegas secretários aqui da Prefeitura, e agradecer também a esta casa por estar agora já em pauta e votando esse projeto, e agradecer a nossa procuradora, doutora Ravena, que em tempo hábil, embora estivesse muito assoberbada com o edital do concurso público, o doutor João Paulo de Maria Soares, queria agradecer também aqui, porque foi uma pessoa, um ícone para que esse programa se realizasse, e dizer, Edilene, que na realidade a gente recebeu esse projeto através de uma ligação que o prefeito Alexandre Alencar nos deu do gabinete do ministro de Brasília. Então, quando ele estava lá no gabinete do ministro, ele puxou esse projeto para cá e colocou em nossas mãos. Então, assim, a partir daí, a gente se sentiu, fora de se sentir honrado pela confiança, mas aí quintuplicou a responsabilidade, né? Então, por isso que hoje a gente está aí se esmerando para fazer com que isso dê certo. Certo? Não é isso, Edilene? Eu queria só uma palavra só. Aquilo que eu sempre falo aqui, né? Os secretários, a gente parabenizar. Muitas vezes eu não sou de muito parabenizar, não. Gosto de ver as ações. E um secretário que nem o Cláudio, um simples telefone, ele correu atrás, né? Simples, eu digo assim, mas com a força do nosso prefeito, né, que direcionou a ele foi buscar, que não é fácil. Se ele não se interessasse, também não ia funcionar. Por isso que eu digo, é importante esse trabalho. O secretário tem essa responsabilidade. E o Cláudio, eu acho que eu posso hoje dar um parabéns para ele, pela luta dele, esteve lá no mato, lá, olhando tudo, quer dizer, aquele interesse, aquele empenho. E isso já nos dá, assim, a alegria, né, de saber que tem essa pessoa na prefeitura, que está ao lado do prefeito, que faz funcionar a coisa. Então, você é um dos que está botando para frente o nosso trabalho e o trabalho do prefeito, doutor Alexandre, que precisa de muitos secretários igual a você. Eu não posso, de maneira nenhuma, querer desclassificar outros, porque cada qual é uma área, mas que toda área tem que ter as pessoas empenhadas, com força, com vontade de fazer. E você está de parabéns. Me permita só uma parte para finalizar, abusando da boa vontade do presidente, da presidência. Eu queria aqui só colocar ainda, agradecer as palavras do novo vereador Pedro Correia, mas colocar aqui ainda que a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, ela trabalha com 5 vieses. Eu não vou falar dos outros 4, porque o foco hoje aqui é pesca. Então, só para dizer o que a gente ainda idealiza, deslumbra e trazer para cá. Existe uma festa chamada Festa do Pescado, que ela acontece em todo o Brasil no mês de setembro. E aqui no Ceará ainda não tem. A gente tentou muito trazer desse ano de 2014 para cá, mas devido a alguns percalços aí não foi possível. Mas a luta ainda vai continuar em relação a isso. Outros programas é o Pronatec, que a gente conseguiu, inclusive levou a secretária Elisângela lá para o gabinete o escritório lá do superintendente da pesca aqui no Ceará. E ela está ajeitando esse projeto com ele para trazer realmente para cá do Pronatec através de cursos, que são cursos de criação de pescado, cursos de capacitação em agregação de valor, que é você fazer o hambúrguer fish, é você fazer a linguiça do peixe, é fazer bolsa do couro do peixe, filetar um peixe. Então, tudo isso a gente está tentando trazer para cá. E um outro que a gente sonha muito em trazer é um programa chamado Pescando Letras, que é o programa de alfabetização do pescador, que esse a gente está tentando fazer em comum acordo aí com a Secretaria de Educação. E queria agradecer mais uma vez a todos e prometer que agora eu vou encerrar mesmo. Tudo de bom para vocês, uma boa tarde. Cláudia, essa casa se sente muito honrada com a presença de vocês. Eu quero aqui agradecer em nome da Câmara Municipal, desses nobres vereadores que aqui compõem a Câmara Municipal, agradecer a tua presença e sempre que puder, venha a esta casa. Será uma alegria muito grande a gente poder vê-lo aqui novamente em outras oportunidades, trazendo, quem sabe, esses projetos aí que você tem em mente e que estão ainda embrionário ainda dentro de Pacatu, mas que futuramente tenho certeza, com a sua capacidade, o seu empenho, eu tenho certeza que você trará para o município de Pacatuba, e quem será o beneficiado por conta disso é a população da cidade. Obrigado mais uma vez a vocês dois, ao nosso secretário de Desenvolvimento Agrário, Cláudio Henrique, e Antônio Marques, secretário da Pesca. Muito obrigado. Agora sim, a ordem do dia
Leitura de requerimento. Requerimento número 166, 2014, de 2 de setembro de 2014. Requer o envio de voto de congratulações ao senhor José Rodrigues Chagas Júnior, Louro, assessor de técnicas legislativas, pela passagem do seu aniversário, ocorrido no dia 1º de setembro do ano em curso. O pleito está dispensado de justificativa por tratar-se de matéria pessoal. Passo da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 2 de setembro de 2014. Francisco Adelino Matos, vereador requerente. Coloco o requerimento lido em discussão. Não tendo vereador para discutir, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 165, de 28 de agosto de 2014. Requer o envio de voto de congratulações ao senhor Francisco Valderson Nascimento de Oliveira, pela passagem do seu aniversário ocorrido no dia 24 de agosto do ano em curso. O pleito está dispensado de justificativa por tratar-se de matéria pessoal. Passo da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 28 de agosto de 2014. Antônio Fábio da Silva Araújo, vereador requerente. Coloco o requerimento lido em discussão. Não tendo nenhum vereador inscrito para discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos à leitura de alguns pareceres. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 0100/14, 28 de agosto de 2014. Assunto: trata-se de matéria oriunda do Poder Executivo Municipal, qual seja o projeto de lei número 033/14, de 18 de agosto de 2014. Autoriza o chefe do Poder Executivo a doar imóveis para os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, pescador e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais e no exercício de suas atribuições previstas no artigo 111, inciso 2, a linha A, concomitantemente os termos do artigo 36, inciso 1, do regimento interno deste legislativo, emite o presente parecer. É o nosso singelo relatório, passaremos a opinar. Visto e analisado o projeto de lei número 033/14, notadamente pelo seu aspecto legal, constitucional, gramatical e lógico, bem como a técnica legislativa, a Comissão de Justiça e Redação vem considerá-lo correto, estando apto, assim, a ser submetido à apreciação pelo plenário desta Casa Legislativa. Sala das reuniões da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 28 de agosto de 2014. Francisco Antônio Martins da Silva, presidente. Vicente Paulo de Lima, relator. João Lucivaldo Cardoso do Carmo, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, CFOF, parecer número 101/14, de 28 de agosto de 2014. Assunto: trata-se de matéria oriunda do Poder Executivo Municipal, qual seja o projeto de lei número 033/14, de 18 de agosto de 2014. Autoriza o chefe do Poder Executivo a doar imóveis para os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, pescador e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais e no exercício das suas atribuições previstas no artigo 21, inciso 2, a linha A e K do regimento interno deste legislativo, emite o presente parecer. É o nosso singelo relatório, passaremos a opinar. Recebemos a matéria para a emissão do competente parecer e da sua análise. Constatamos que
o mesmo se encontra em consonância com o disposto na Constituição Federal Brasileira, na Lei número 4.320/64, Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município de Pacatuba, Regimento Interno da Câmara Municipal de Pacatuba e demais legislação regente. Assim, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, após examinar criteriosamente o projeto de lei número 033/14 e constatar que o mesmo se coaduna com as disposições constitucionais e legais pertinentes ao assunto, vem emitir parecer favorável à aprovação da matéria. Este é o parecer. Sai das reuniões da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, aos 28 de agosto de 2014. Luiz Matias de Lima, presidente. Francisco Antônio Martins da Silva, relator. Luciano Pereira Barbosa, membro. Coloco em discussão os pareceres das comissões de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre matéria do Poder Executivo Municipal, projeto de lei número 033/14, de 18 de agosto de 2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar imóveis para os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, o PNHR, pescador e da outras providências. Não tendo nenhum vereador inscrito para discutir, em votação, como vota o novo vereador Bia Araújo. Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o novo vereador Chicão. A favor, senhor presidente. Como vota o novo vereador Irmã Edilson. A favor, senhor Como presidente. vota o novo vereador Vaval. Voto a favor, Como vota o novo vereador Vicente. Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o novo vereador Pedro. Voto a favor, senhor. Como vota o novo vereador Cláudio. Também voto a favor, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, parecer das comissões de Justiça e Redação e parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre matéria do Poder Executivo Municipal, projeto de lei número 033/14, de 18 de agosto de 2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar imóveis para os beneficiários do Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR, pescador e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de isenção. Parecer número 098/14, 28 de agosto de 2014. Trata-se de matéria oriunda do Poder Executivo Municipal, qual seja o projeto de lei número 032/14, de 19 de agosto de 2014, com sede e incentivos fiscais aos empreendimentos habitacionais de interesse social, incluídos nos programas vinculados à política habitacional municipal, estadual e federal até 31 de dezembro de 2015 e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais e no exercício de suas atribuições previstas no artigo 111, inciso 2, a linha A, concomitantemente os termos do artigo 36, inciso 1, do regimento interno deste legislativo, emite o presente parecer. É o nosso singelo relatório, passaremos a opinar. Visto e analisado o projeto de lei número 032/14, notadamente pelo seu aspecto legal, constitucional, gramatical e lógico, bem como a técnica legislativa, a Comissão de Justiça e Redação vem considerá-lo correto, estando apto, assim, a ser submetido à apreciação pelo plenário desta Casa Legislativa. Este é o parecer. Sala das reuniões da Câmara de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 28 de agosto de 2014. Francisco Antônio Martins da Silva, presidente. Vicente Paulo de Lima, relator. João Lucivaldo Cardoso do Carmo. Senhores vereadores, eu gostaria de interromper a leitura do projeto em curso e, inclusive,
não colocando essa matéria hoje em discussão, nem em votação, porque precisa ser colocada onde se lê as disposições constitucionais em contrário, se revogar uma lei número 1055/11, de 18 de março de 2011, tratando da isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis TBI, na aquisição do imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, baseado na mesma lei federal número 11977, de 7 de junho de 2009. Portanto, gostaria de pedir ao nobre secretário o interrompimento para que a gente possa fazer as emendas ou a supressão o último artigo que trata da questão da revogação de lei, porque existe uma lei já de 2011 e nós precisamos consertar primeiro essa lei para depois votar. Ok? Ok, presidente. Espero a compreensão dos nobres vereadores, agradecer ao nobre vereador Chicão pelo alerta da lei municipal, para que se suspensa, então, a votação do projeto e, dentro em breve, a gente altera essa legislação, o texto do projeto, para submetê-lo à plenária. Agradeço aqui ao nosso secretário, da leitura da ordem do dia, e não tendo mais nenhuma matéria para deliberar na ordem do dia, e nada mais a tratar, antes de encerrar a declarada presente sessão, gostaria de, mais uma vez, como início, de fazer um registro. Agradecer ao Assis Nascimento, que vem a esta casa, trazendo aqui a matéria do Jornal da Cidade, Gazeta Metropolitana, nos 6 anos que anuncia a notícia na região metropolitana de Fortaleza. Trazendo várias matérias, espero que os novos vereadores façam usufruto dessa leitura, se deliciem com as matérias do jornal de sua cidade, Gazeta Metropolitana. Obrigado, Marronzinho. E para finalizar, gostaria de convidar os novos vereadores para no dia 3/9, portanto, quarta-feira, às 8 horas da manhã, participar do desfile cívico na Pavuna, na Avenida José Guilherme, esquina com a Pedro de Sá Roriz. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, registrando aqui a presença do ex-vereador Andrade e ex-presidente desta casa, que se faz presente. Obrigado, Andrade, e a todos os vereadores e público assistente, o nosso boa tarde.